aciona agora ao vivo nosso colunista Paulo Capelli, que vai nos trazer mais informações e bastidores sobre a concessão da prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. Capelli, mundo político fervendo, né? Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira já se manifestaram. Muito boa tarde, já agradeço sua entrada aqui conosco. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Parte da oposição vê uma espécie de pegadinha na decisão de Alexandre de Moraes, que concedeu a prisão domiciliar para Bolsonaro. E qual seria essa pegadinha? Moraes determinou um prazo de 90 dias para esta prisão domiciliar. Ou seja, ao final desses 3 meses, caberá ao próprio ministro decidir se Bolsonaro volta para um presídio ou se a prisão domiciliar será mantida. E parte da oposição enxerga essa decisão específica de Moraes, esse trecho da decisão, como uma pegadinha, porque eles acreditam que Moraes quer colocar uma coleira na oposição. Essa foi a expressão usada pelo deputado federal Gustavo Gayer, botando a oposição assim: olha, se vocês criticarem a atuação do STF, Alexandre de Moraes, Bolsonaro, ao final desses 3 meses, volta para a Papuda. Se houver um arrefecimento na tensão, aí ele pode permanecer na prisão domiciliar. Esse é o raciocínio do deputado federal Gustavo Gayer, que inclusive concedeu uma entrevista para mim ontem após a decisão de Moraes e colocou ali se sentindo acuado, né? Porque ele fala: como é que a oposição vai criticar o ministro Alexandre de Moraes, sendo que daqui a 3 meses caberá a ele decidir se Bolsonaro vai continuar preso em casa ou se vai para um presídio. Nicolas Ferreira não foi tão contundente nessa colocação, mas também na entrevista que ele me concedeu ontem, ele foi bem comedido ao comentar essa decisão. A gente sabe que o Nicolas é historicamente um crítico ferrenho de Alexandre de Moraes, mas ao comentar essa decisão de ontem, ele não fez nenhuma crítica ao magistrado, disse que é um sopro de liberdade, essa decisão da prisão domiciliar a Bolsonaro, e que ele, Nicolas, espera que o ex-presidente tenha uma liberdade plena, ou seja, ainda não está satisfeito com a domiciliar, Nicolas Ferreira, e pede liberdade total, tanto para Bolsonaro quanto para outros condenados no 8 de janeiro, que ele classifica como injustiçados. Você falou sobre o Nicolas e essa tranquilidade dele de falar sobre isso, né? E Nicolas, historicamente, como você bem lembrou, vamos dizer assim, um adversário do Supremo Tribunal Federal, ele sempre é um crítico do Supremo Tribunal Federal, baixou o tom neste momento. De ministros do STF. Isso, exatamente, de ministros do STF. Bom, vamos colocar, né, assim, nesse momento ele baixou o tom, assim como o Flávio baixou o tom, e essa mudança se dá por conta do momento de Jair Bolsonaro. Vamos esperar Bolsonaro ir para domiciliar, depois a gente ataca novamente? Seria isso? Essa é a expectativa, né? O que a gente vai esperar para ver o que vai acontecer nos próximos meses. É justamente o ponto de interrogação que agora está colocado nela, porque há uma espécie de arrefecimento da tensão neste momento agora, com a concessão da prisão domiciliar, e mesmo dias antes dessa decisão proferida por Alexandre de Moraes. E agora, o que fará a oposição? Essa é uma pergunta bastante interessante. Por quê? Porque, embora a oposição tenha medo de que Alexandre de Moraes volte a determinar que Bolsonaro cumpra prisão em um presídio, ao mesmo tempo a gente está perto das eleições. E a gente sabe que boa parte desses deputados de direita, deputados do campo conservador, eles acenam para o seu eleitorado justamente quando fazem essas críticas a ministros como Alexandre de Moraes, Flávio Dino e, mais recentemente, Dias Toffoli. Ou seja, como esses deputados, esses senadores, esses candidatos, como o próprio Gustavo Gayer, se portarão agora, tendo em vista que, se atacarem demais o STF, tem esse receio de que Bolsonaro possa retornar para o presídio daqui a 3 meses. Então, essa é uma questão realmente bastante interessante, Neila. Vamos ver como é que a oposição vai se portar a partir de agora, mas é um fato concreto que essa decisão de Alexandre de Moraes de conceder a domiciliar para Bolsonaro arrefece um pouco a tensão. Eu acho que essas críticas da direita
Alexandre de Moraes, a Dias Toffoli podem voltar com tudo caso a gente tenha desdobramentos do caso Master que venham a colocar ainda mais lenha na fogueira contra Alexandre de Moraes. A gente lembra que já há mensagens dele com Daniel Vorcaro no dia, né, da prisão de Vorcaro. Até então, isso é o que há de mais contundente, né, além do contrato de 129 milhões de reais da esposa dele com o Master. Mas se houver desdobramentos, novidades em relação ao Master, aí eu não tenho nenhuma dúvida de que a oposição vai voltar com a carga toda para cima do ministro Alexandre de Moraes. Bom, falando em mundo político e também eleições, você trouxe na sua coluna a informação de que Flávio Bolsonaro já teria escolhido o nome de um dos ministros da Segurança Pública. Quem é essa pessoa? Já temos o nome? Sim, ele sugeriu que vai indicar Guilherme Derrite, que foi secretário de Segurança Pública no governo Tarcísio, para o seu eventual Ministério da Segurança Pública. A gente lembra que Derrite é um aliado da família Bolsonaro. Ele é foi um dos integrantes do governo Tarcísio mais ideológico, digamos assim, alinhados ao campo conservador. Ele promoveu bastante uma série de operações policiais quando era secretário de Segurança Pública em São Paulo e é tido como secretário linha dura, né? Aquele que faz operações, que estimula os policiais a fazerem incursões em áreas dominadas pelo tráfico, ou seja, ele é adepto da segurança do embate, né, com os traficantes. Então, Flávio Bolsonaro sinalizou que, se eleito presidente da República, indicará Guilherme Derrite para o Ministério da Segurança Pública. E aí o que acontece? Abre-se, então, um olhar mais atento para quem será o suplente na chapa de Derrite ao Senado Federal. Porque hoje Gustavo Derrite pretende disputar uma vaga ao Senado por São Paulo. Ou seja, se ele for eleito, e em São Paulo a força do bolsonarismo é muito grande, e ele também foi secretário do governo Tarcísio, então ele já tem visibilidade, ou seja, a possibilidade de Derrite ser um dos dois eleitos, né, são 2 cadeiras em jogo este ano, ao Senado Federal é muito grande. Então já há um olhar na própria direita agora com o seguinte: quem será o suplente de Derrite? Né, porque a gente lembra que tem um senador, o primeiro suplente e o segundo suplente. A vaga de primeiro suplente do Derrite agora é muito cobiçada, porque se Derrite for nomeado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, caberá ao primeiro suplente assumir a vaga no Senado. Então, essa vaga que muitas vezes ela é negociada por um investidor da campanha, é muito comum isso acontecer no Senado. Pega um empresário rico, alguém que tenha muito dinheiro, investe essa pessoa na campanha do candidato ao Senado e essa pessoa que investiu o dinheiro, que botou o dinheiro, fica sendo o primeiro suplente. Vamos ver como é que vai ser isso agora nessa questão do Derrite, já que há essa possibilidade de Flávio Bolsonaro, se eleito, indicá-lo para o Ministério e abrir essa vaga de Derrite no Senado Federal, uma vaga importante para as pretensões do campo conservador a partir do próximo mandato. São importantíssima, até porque Derrite é um nome fortíssimo aí para o Senado por São Paulo. E esse suplente é quem vai se dar bem aí, Capelli. Obrigada pelas informações e tem mais, viu? Mais informações, mais furos lá na coluna do Paulo Capelli, no portal metrópolis.com. Capelli, muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.